Olá, gente. Como que vocês estão? Estou aqui para uma aula bônus desse projeto incrível da CAF Academia e eu quero começar me apresentando para vocês, tá? Eu tenho aqui alguns slides. Nesses slides eu compilei tudo que é mais importante de vocês compreenderem nessa aula para vocês levarem assim para a vida. Então são tópicos que depois eu vou disponibilizar o PDF do resumo da aula e esses slides que eu estou apresentando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Começando, né? Meu nome é Nayane. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho com psicologia clínica, atualmente com adultos dentro do consultório. O meu trabalho principal é auxiliar mulheres e homens a compreenderem o emagrecimento para além da balança. Então, é ajudar, auxiliar aquela pessoa a acessar o que a mente sente, pensa e o que ela faz diante da comida, do corpo e da rotina. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês, de forma leve e prática, como que a psicologia, a neurociência e o acolhimento podem transformar a sua relação com o emagrecimento. E se esse tema fizer sentido para você, eu também te convido a me acompanhar lá no meu Instagram, que é @piscinaianesimões, onde eu compartilho diariamente reflexões, vivências e ferramentas sobre esse processo real de mudança. E a nossa aula ela tem como título Por que o corpo só muda quando a mente entende o caminho? Que é justamente para te fazer refletir e compreender no poder que os nossos pensamentos e o nosso funcionamento mental tem sobre o nosso emagrecimento e o resultado ali que a gente está buscando. Então vamos lá. O papel da mente, né? A maioria das pessoas sabem o que fazer para emagrecer, comer melhor, treinar, dormir bem. Mas o problema nunca é saber o que fazer. É conseguir fazer por mais de uma semana ou de 2 semanas. E é aí que entra o papel da mente. Hoje eu quero te mostrar o que a psicologia e a neurociência já sabem sobre emagrecimento e o que realmente muda quando você aprende a cuidar da cabeça antes do corpo. Deixa eu mudar o slide aqui. Então vamos lá. Pensa que o emagrecimento ele é como dirigir um carro. A alimentação e o treino são o motor, mas quem segura o volante é a mente. E se ela estiver distraída, ansiosa ou em modo automático, o carro vai parar no mesmo lugar de sempre. Aqui no slide eu expliquei para vocês alguns tópicos que influenciam no emagrecimento, né? Dificuldade de manter. A maioria das pessoas sabe o que deve fazer para emagrecer, mas a dificuldade está em manter essas ações no tempo, né, adequado para poder alcançar esses resultados duradouros e sustentáveis. A psicologia e a neurociência já mostram que cuidar da mente é fundamental e precede as mudanças físicas no corpo. Então, a gente começa primeiro na mente para influenciar positivamente no corpo. E que outro fator são as distrações e as ansiedades. Se a mente estiver distraída ou ansiosa, os resultados do emagrecimento não avançam ou ficam estagnados, pois as emoções elas atrapalham a conexão com o corpo e as decisões saudáveis. Outro fator também, gente, que eu quero comentar com vocês, é que a terapia cognitivo-comportamental, que é a estratégia, vamos dizer assim, que eu utilizo dentro do consultório, explica que o nosso comportamento é guiado pelos pensamentos e pelas emoções. Ou seja, você não come só porque você está com fome, né? Você come porque acredita que precisa se acalmar, porque pensa, já estraguei tudo mesmo. Então, esses pensamentos automáticos, eles geram emoções como culpa, frustração, desistência. É como se o seu cérebro tivesse uma playlist pronta. Quando algo dá errado, ele aperta o play naquela música que vamos chamar ela de música da autossabotagem. E sem perceber, você dança sempre o mesmo ritmo. Mudando o slide aqui, outra coisa que eu coloquei
para você é como essas emoções, elas desempenham um papel crucial no emagrecimento, né? E influencia diretamente os nossos comportamentos. Então vamos lá. Eu separei em três tópicos aqui, né? Que eu acabei de falar. Da terapia cognitivo-comportamental, que revela justamente como os nossos pensamentos influenciam as nossas emoções e, consequentemente, os nossos comportamentos alimentares. Como que muitas vezes a gente pode comer por emoções. E também as autossabotagens que o nosso cérebro tem no processo que dificulta também esses avanços e essas mudanças, tá? Dentro do consultório também, eu aplico um protocolo que se chama Protocolo de Oxford, que é um protocolo de maior evidência científica, o tratamento padrão ouro hoje para obesidade e emagrecimento. E esse protocolo, ele mostra que o emagrecimento sustentável acontece quando o cérebro volta a confiar no corpo. Não quando você o pune, mas quando você o acolhe e o ensina a se sentir seguro, mesmo sem a comida como refúgio. Então, vamos começar observando no dia a dia o que vem antes e o que vem depois do comer na sua cabeça, né? O que você estava sentindo? O que você estava pensando? Esse é o primeiro passo para uma reeducação emocional, que é sair desse piloto automático. Então, aí no slide, eu coloquei também três tópicos para facilitar a compreensão, que é a confiança, esse é do nosso cérebro, né? Que é fundamental para o emagrecimento sustentável, que permite que as mudanças se solidifiquem e se tornem hábitos duradouros e sem você precisar de dietas extremas. A observação emocional, que consiste em você observar os pensamentos e os sentimentos antes e depois das refeições, e que é onde começa essa reeducação emocional que eu estou propondo para vocês. Né? Ajuda a identificar padrões que levam a decisões alimentares impulsivas e emocionais, tá? E essa mudança consciente, que começa por essa reflexão sobre as emoções e que depois, quando você menos perceber, vai estar influenciando diretamente nas suas escolhas para que elas sejam mais saudáveis. Outro detalhe é o que a gente chama de neurociência e comportamento alimentar, né? O cérebro humano, ele não gosta de gastar energia, por isso ele busca sempre o caminho mais rápido para se sentir bem. E a comida, ela é uma das formas mais imediatas de recompensa. É como se tivesse um aplicativo chamado prazer instantâneo. Cada vez que você usa esse atalho, a tolerância aumenta e o prazer dura cada vez menos. Durante o estresse, gente, um período de estresse da sua vida, o corpo libera cortisol e o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Ele busca dopamina para compensar. E a comida, especialmente aquelas ricas em açúcares e gordura, libera dopamina. Ou seja, não é fraqueza sua, é biologia, é funcionamento do corpo, é funcionamento do cérebro. A mudança, ela vem quando você começa a questionar o pensamento automático. Exemplo, será que comer agora resolve o que eu estou sentindo? Ou será que eu só preciso respirar e me acalmar primeiro? Isso é o que chamamos de resposta consciente. No slide eu coloquei sobre esses mecanismos de comer e também sobre os mecanismos de recompensa, que é como o nosso cérebro busca prazer, né? Aí eu coloquei três tópicos: a comida por recompensa, que é quando o cérebro ele tende a buscar caminhos rápidos de prazer e levando a preferência por esses alimentos que eu falei, que proporcionam essa gratificação imediata, né? Essa recompensa imediata. A diminuição do prazer, o uso frequentemente de alimentos altamente palatáveis pode reduzir o prazer. Por mais que pareça que a ideia é o contrário, né? Se eu como ali produtos industrializados, que geram prazer, que isso vai ficando cada vez mais, não, com o tempo tende a diminuir. Isso é estudo, tá, gente? E sobre o estresse dopamina, que o estresse aumenta esses níveis de cortisol, que por sua vez incentiva a nossa busca por alimentos ricos em açúcar e gordura.
e ativa a liberação de dopamina, que oferece essa sensação de alívio momentâneo, mas que é momentâneo, né? Ou seja, logo é passageiro. Outra coisa, a gente precisa falar também sobre o ciclo do comer emocional no emagrecimento, tá? O emagrecimento, ele não é só sobre o que você come, mas também é sobre o que você sente com o que você come. E na TCC, na terapia cognitivo comportamental, nós chamamos isso de ciclo cognitivo, que ele começa pelo pensamento, depois pelas emoções que você sente e depois pelo comportamento. E quando você pensa, eu falhei, você sente culpa. E quando você sente culpa, você busca alívio. E o alívio muitas vezes vem na comida, que reforça todo esse ciclo. É como secar o chão com a torneira aberta. Enquanto o pensamento continuar ali pingando culpa e perfeccionismo, o esforço nunca vai bastar. Então, eu vou convidar vocês a fazerem um exercício. Anotar por uma semana o que você pensou antes de comer, o que você sentiu depois de comer. E aí você vai começar a enxergar padrões e perceber que a mudança começa no pensamento e não no prato. Eu coloquei aqui nos mecanismos biológicos naturais formas conscientes e saudáveis e sustentáveis de você fazer essa mudança, tá? Então depois eu te convido a ler isso também. Aí aqui eu reforcei sobre o ciclo emocional que eu acabei de falar, sobre pensamentos e comportamentos, como que eles influenciam um no outro, tá? Que reconhecer esses padrões são muito importantes. Esse ciclo cognitivo sem fim que a gente entra, que vem junto de pensamentos de fracasso, perfeccionismo e culpa, e esse exercício de sugestão para você começar a interromper esse ciclo, tá? Outra coisa que eu reforcei aqui nos slides o exercício de anotar esses pensamentos, de registrar, para você começar a identificar esses padrões emocionais ocultos, tá? E isso ajuda a entender o que realmente motiva as suas escolhas alimentares e promove uma maior consciência, tá? Outra coisa são esses sentimentos que vocês têm antes de comer. Refletir sobre esses sentimentos que surgem antes de cada refeição permite uma conexão mais profunda com as suas emoções. E é um começo para essa reeducação emocional que a gente tanto busca. Falar sobre isso tudo, gente, é falar de fatores de consciência que vão te auxiliar na manutenção tanto da alimentação, que é o que eu estou propondo hoje aqui para vocês dentro da psicologia, quanto também da mudança comportamental, que é começar e continuar com o seu exercício físico ali no dia a dia. Deixa eu abrir aqui outra aba aqui. Outra coisa que eu coloquei é o caminho para a mudança, né? Essa aliança entre a mente e o corpo. Que emagrecer requer gentilezas, requer constância, requer promover uma relação saudável entre o que você pensa e o que você faz. Essa aliança, digamos assim, ela é essencial para alcançar essas mudanças duradouras e promover autoconsciência e bem-estar. O emagrecimento, ele não é sobre lutar contra o seu corpo, é sobre você se tornar aliada dele. Isso começa quando você entende que disciplina sem acolhimento é punição. Então, você vai começar ali no exercício físico, talvez você comece de uma forma animada e logo depois você desanima, você fica para baixo, frustrada, não quer ir. Aí que requer esse acolhimento, sabe? De que tá tudo bem, de que você vai ter essas emoções negativas, de que você vai ter vontade de desistir. Só que aí você acolhe e você se compromete com a mudança, para você retomar, para você começar, para você continuar dentro desse propósito de mudança e de constância que você está buscando, tá? Porque, gente, vocês não precisam de um corpo perfeito para se sentir em paz. Você precisa de paz para construir esse corpo que você deseja. E esse processo ele começa dentro de você, um pensamento por vez.
Outra coisa que eu queria deixar aqui de sugestão para vocês, além do acolhimento, em busca dessa mudança duradoura, é um podcast que eu escuto atualmente, é um podcast incrível, assim, para você colocar aí como prática do seu dia a dia. Autoconsciente Podcast. Lá no Spotify você acessa. Não ganho nada para divulgar esse podcast, mas realmente é um aliado ali que fala sobre saúde mental, mudança de comportamento, autoconsciência para você ter e alcançar essas mudanças que você quer. E para isso, vamos guardar esse cultivo do equilíbrio, da gentileza na nossa jornada, porque isso faz toda a diferença. Essa aula foi uma pincelada sobre esse contexto do emagrecimento e o que é trabalhado dentro do consultório através da terapia cognitivo-comportamental, através da neurociência, do protocolo de Oxford. Eu quis dar uma pincelada rápida aí de 15 a 20 minutinhos para vocês conseguirem compreender a importância. Essa aula não vai gerar todas as transformações necessárias. Então, se você precisar de suporte, de apoio dentro, né, da psicologia, busque profissionais qualificados, gente, tanto na área de educação física, quanto ali na nutrição, quanto na psicologia. Busque por profissionais que vão te dar suporte e apoio nessa trajetória. Não porque sozinho você não consegue, mas é que de mãos dadas a gente consegue ir mais longe e mais rápido também. Tá? Espero que tenha feito sentido. Não esqueçam de me seguir lá na minha página no Instagram, psi.nayane Simões, e contem comigo. Esse telefone que eu deixei de contato é o meu número de WhatsApp, que vocês falam diretamente comigo para dúvidas, sugestões, feedbacks dessa aula. Um abraço para vocês e eu espero ver vocês em breve.